Era quase meia-noite quando o silêncio damanso de Ricardo Menezes em Presrio, conhecido em São Paulo, foi quebrado por um som sufocado solos vindos do quarto da pequena Lusa. Intrigado, ele subiu as escadas apressado e, ao abrir a porta, congelou diante da cena. Sua filha estava deitada na cama plida com o peito subindo e descendo de forma frágil, enquanto a empregada Dona Marta Silva estava ajoelhada ao lado, chorando e segurando um frasco de remédio nas mãos tremula. "O que a senhora está fazendo com a minha filha?" A voz de Ricardo ecoou como um trovo pelo quarto. Marta, assustada, girou rapidamente com os olhos marejados e a respiral entrecortada. "No, o que o senhor pensa, por favor?" Mas nada parecia convencer Ricardo naquele instante. Para ele tudo indicava o pior. A filha, quase sem foras, a funcionaria desesperada com uma garrafa de comprimidos. O coral dele batia acelerado, tomado por raiva e medo. Aproximou-se, agarrou o pulso de Marta com firmeza e exigiu uma explicação imediata. A tenso no ar era sufocante. Enquanto isso, o corpo frágil de Lusa parecia cada vez mais vulnerável, sua pele suada, e as bochechas avermelhadas denunciavam uma febre persistente. Ricardo, cego pela suspeita, não enxergava nada além da ameaça que acreditava pairar sobre sua filha. Era o ínicio de uma noite que mudaria tudo no apenas sua relação com Marta, mas principalmente a forma como ele enxergava a pria paternidade. O quarto inteiro parecia pulsar com a fria de Ricardo Menezes. Ele segurava o brau de Dona Marta Silva com tanta fora que o frasco de comprimidos quase caiu no chão. "Fala agora!" "O que ia dar para minha filha?" A voz dele saiu cortante, misto de desespero e raiva. Marta, ainda chorando, balbuciou. "Eu não ia machucar a menina, pelo amor de Deus, senhor. Eu os queria ajudar." Ricardo não acreditava. Para ele era impossível ignorar a imagem da filha plida como porcelana, ofegando como se cada respiral fosse uma batalha. O suor colava os cachinhos dourados de luz à testa e aquele detalhe o fez estremecer. Por um instante, a dúvida lhe atravessou. Estaria mesmo diante de um crime ou de algo maior que ele não compreendia. "A senhora acha que eu vou engolir essa ístria?" gritou, os olhos faiscando. "Esta aqui, chorando com remédio na mão, parecia pronta para envenenar minha filha." O rosto de Marta desabou. Com a voz tremula, quase infantil, ela respondeu. "Envenenar? Nunca. Eu estava desesperada porque a menina não dorme, tosse, a noite inteira. Respira com dificuldade. Eu não podia ficar parada." De novo, Ricardo franziu a testa. "De novo, o que está dizendo?" A empregada baixou os olhos e sua voz se quebrou. "Eu te perdi uma filha, senhor. Tinha a mesma idade da Lusa. Pneumonia. Nós não tenhamos dinheiro para médico. Eu a vi morrer nos meus braus. Eu jurei que nunca mais ia deixar uma criança passar por isso, não importa de quem fosse." Por alguns segundos, o silêncio tomou conta do quarto, interrompido pela respiral frágil de Lusa. O coral de Ricardo vacilou, tomado por uma sensação nova. Talvez a mulher que ele acusava de ameaça fosse, na verdade, a Nica, que estava tentando salvar sua filha. O peso da revelau caiu sobre Ricardo Menezes como um soco no estômago. Ele ainda segurava o pulso de Dona Marta Silva, mas a fora foi diminuindo até que finalmente a soltou. A raiva que o consumia minutos antes se transformava em algo mais confuso, vergonha, incredulidade, até medo. Ele olhou para a filha deitada, a respiral curta, o rosto banhado em suor, e sentiu o coral falhar. "Por que não me contou antes?" murmurou a voz jótono. Era um trovo, mas um sussurro pesado. "Por que não chamou um médico?" Marta apertou o frasco contra o peito como se fosse um objeto de protel. "Eu tentei, senhor", Ricardo disse com os olhos vermelhos. "Deixei recados na sua mesa, pedi ao motorista para avisar, comentei com a governanta. Mas o senhor sempre estava em reuniões, jantares de negócios, viagens. Nunca parava em casa. Nunca tinha tempo de ver o que estava acontecendo." As palavras ecoaram como facas. Ricardo tentou reagir, mas não tinha defesa. Lembrou-se das imeras noites em que chegava tarde, exausto,
e apenas dava um beijo arrepido na testa de Lusa antes de se trancar no escritrio. Ele não tinha ouvido a tosse, não tinha sentido a febre, não tinha visto os olhos da filha pedindo socorro. E se a senhora estivesse errada, arriscou a voz fraca. E se esse remédio fizesse mal, Marta respirou fundo, as lágrimas correndo pelo rosto. Eu não dei nada. Eu não consegui. Segurei o frasco porque estava com medo. Medo de que a menina não chegasse a tu amanhecer. O senhor sabe o que vigiar o peito de uma criança contando cada respiral e achar que a qualquer momento pode ser a última, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo não conseguia tirar os olhos da filha, tu pequena, tu indefesa, e de repente percebeu o quanto tinha se distanciado dela. As festas, os contratos milhões-rios, as viagens internacionais, tudo parecia inútil diante da fragilidade daquela menina. Marta, por sua vez, se aproximou devagar, pousando amor sobre a da menina, com delicadeza materna. Eu amo essa criança como se fosse minha, confessou. Jamais faria mal a ela. Ricardo sentiu a garganta se fechar. Pela primeira vez em anos não tinha resposta pronta nem justificativa. Apenas o vazio doloroso da culpa. Ele havia quase acusado injustamente a única pessoa que estava realmente presente para sua filha. E no fundo sabia que Marta tinha razão, o culpado por não ouvir os sinais era ele. Lusa se mexeu de leve, soltando um gemido frágil. O pai e a empregada trocaram olhares tensos. O tempo parecia correr mais arrepiado, e a pergunta martelava na mente de Ricardo ser que ainda dava tempo de salvar sua filha. O gemido frágil de Lusa foi a gota de guá. O coral de Ricardo Menezes disparou e a máscara de orgulho que sempre carregava se quebrou em segundos. Chega, ele murmurou quase para si mesmo. Não vou esperar mais um minuto. Marta levantou-se expressas, envolvendo a menina num cobertor macio. Ela precisa do hospital agora, Sr. Ricardo. Cada minuto pode fazer diferença. Sem discutir, ele tomou a dianteira. Em poucos segundos, a manso, antes silenciosa, se encheu do som apressado dos passos, do bater de portas, do choro contido de uma criança que lutava para respirar. Ricardo abriu o porto da garagem com brutalidade e jogou as chaves do carro no banco do motorista. Vamos, disse a voz tremula pela primeira vez em anos. Na traseira do véculo, Marta se acomodou com Lusa no colo, embalando-a com palavras suaves. Calma, meu amor, Voc, vai ficar bem. A tia Marta está aqui, repetia como se cada sílaba fosse uma oral. Ricardo ao volante parecia outro homem, os olhos fixos na estrada, as mãos firmes, mas o peito dominado pelo medo de perder aquilo que dinheiro nenhum poderia comprar. As ruas de São Paulo passavam como vultos sob as luzes amareladas dos postes. O motor rugia, mas para Ricardo, o único som importante era o da respiral frágil da filha. A cada tosse, ele acelerava mais, como se pudesse fugir da pria culpa. Segura firme, Lusa sussurrou, espiando pelo retrovisor a cena que nunca esqueceria, a filha frágil apoiada no peito de Marta, que a embalava como se fosse sangue do seu sangue. Quando chegaram ao pronto-socorro, a porta mal havia se aberto e havia enfermeiros correndo ao encontro deles. O corpo pequeno de Lusa foi colocado numa maca, envolvido por fios tubos e máscaras de oxígeno. Ricardo parou na porta paralisado, observando sua filha desaparecer entre miquinas e médicos. Pneumonia grave, disse um dos doutores, lanando-lhe um olhar frio. Se tivesse chegado mais tarde, talvez não houvesse nada a fazer. A frase o atingiu como uma centena. As pernas quase falharam. Pneumonia. Algo tão simples de diagnosticar, mas que ele, em meio a reuniões e contratos, não havia notado. Do outro lado do vidro, Ricardo viu Marta, segurando a mozinha da menina firme em Kansville. E a vergonha voltou a queimar em seu peito. Não tinha sido ele a perceber o perigo, mas a mulher que ele quase acusou de crime. A pergunta que nos saia da cabeça era clara, quase cruel. Se Marta não tivesse estado ali naquela noite, o que ele teria perdido para sempre. Do outro lado do vidro da sala de emergência,
Ricardo Menezes sentia como se estivesse assistindo ao pérreo julgamento. As emiquinas apitavam num ritmo frentico, tubos eram conectados ao corpo pequeno de Lusa e midicos se moviam com urgência coreografada. Ele, acostumado a dar ordens e controlar destinos com uma canetada, agora no passava de um homem impotente diante da vida da filha. Ela está muito fraca, mas vamos estabilizá-la, disse o emidico firme. Pneumonia avanada. Se tivessem esperado mais algumas horas, poderia ter sido tarde demais. As palavras ecoaram na mente de Ricardo como marteladas. Pneumonia. O mesmo diagnóstico que Marta havia temido e que ele, cego por compromissos, havia ignorado. A vergonha tomou conta dele, tão forte, que mal conseguia respirar. Do lado de dentro, Dona Marta Silva permanecia sentada ao lado da menina, segurando sua mão delicada, como se fosse uma enicora de vida. Ricardo observava atnito como a filha parecia encontrar foras naquele toque. O coral dele apertou ainda mais quando, ao recobrar a consciência por alguns segundos, Lusa abriu os olhos marejados e murmurou. Marta. Não foi papai. Não foi o nome dele que a menina chamou em busca de conforto. Foi a empregada, a mulher humilde que ele quase acusara de envenenamento. Aquilo cortou Ricardo de dentro para fora. Ele entrou na sala devagar, aproximou-se da cama e tentou sorrir, mas os olhos vermelhos o tram. Voc salvou minha filha, murmurou para Marta. Ela balanou a cabeça exausta, mas firme no senhor Ricardo. Quem salvou foi o hospital, os emedicos. Eu se percebi a tempo. Ricardo engoliu em seco. E eu não percebi nada, admitiu quase num sussurro. Marta o encarou com honestidade dolorosa. Dinheiro compra muita coisa, mas não compra presena. Criana precisa de quem escuta, de quem vê, de quem não fecha os olhos. Se o senhor não estiver, ele algum vai estar. Mas deveria ser o senhor. As palavras ditas sem rancor atravessaram Ricardo como nenhuma crítica pública jamais faria. Ele, homem acostumado a contratos milhões, se via derrotado pela simplicidade de uma verdade inégável. E enquanto Lusa adormecia com respiral agora menos sofrida, ele percebeu que, se quisesse ser realmente um pai, teria de reaprender tudo do zero, comeando por estar presente. A madrugada foi longa, mas pouco a pouco os sinais de melhora começaram a aparecer. O oxígeno jato não fazia o vidro da miscara embaar tanto e uma cor suave voltava-se bochechas de Lusa. Sentado na poltrona dura, ao lado da cama, Ricardo Menezes mantinha os olhos fixos na filha, como se temesse que, ao piscar, pudesse perdê-la de novo. A cada suspiro mais estvel, sentia-se ao mesmo tempo aliviado e esmagado pelo peso da culpa. Do outro lado, Dona Marta Silva permanecia firme mesmo com as pálpebras pesadas. Ela não soltava a mão da menina por nada. Foi nesse instante que Ricardo percebeu, durante todos aqueles meses de ausência, quem havia estado presente de verdade não era ele, mas aquela mulher humilde. E o reconhecimento doeu mais do que qualquer derrota empresarial. Quando o sol nasceu tingindo o quarto hospitalar de Dourado, o médico entrou com um sorriso discreto. A boa notícia é que ela está fora de perigo imediato. Ainda vai precisar de semanas de repouso, mas a pior fase passou. Ricardo quase desabou de alvio. Assinou prontamente todos os papéis, autorizou cada tratamento, mas sabia que nada daquilo teria sentido se não mudasse sua postura como pai. Ao voltar para casa, carregando Lusa adormecida nos braços, sentiu uma estranha fragilidade, como se todo o poder que ostentara a vida inteira tivesse rudo. No quarto, Marta ajeitou as cobertas com a delicadeza de uma-me. Ricardo a observava procurando palavras que parecessem grandes o suficiente para expressar sua gratidão, mas nada parecia adequado. Ento, com a voz baixa, disse apenas, obrigado. Ela assentiu os olhos marejados e respondeu, se me prometa uma coisa, senhor. Ricardo, esteja presente. Não deixe que ela lute sozinha de novo. O silêncio tomou conta do quarto. Pela primeira vez em anos ele não se defendeu, não levantou barreiras. Apenas se sentou ao lado da filha, segurou sua mão pequenina e ficou. A casa, antes marcada por um silêncio frio e sufocante,
agora se preenchia com um silêncio novo no de ausência, mas de cuidado de promessa. E no fundo Ricardo sabia que aquela era ali o mais valiosa que Joto recebera dinheiro, compra conforto, mas esse o amor e a presena curam de verdade. Naquela manhã, quando o quarto enfim mergulhou em paz, Ricardo Menezes entendeu que estava diante de um recomeu. Viu a filha dormir tranquila, respirando sem esforo, e percebeu que cada reúnio perdida, cada contrato milhão-rio assinado, jamais teria o mesmo valor que aquele instante simples estar ao lado dela. Ao olhar para Dona Marta Silva, exausta, mas serena, sentiu a gratidão inundar o peito. Ele quis pedir perdão por cada acusal injusta, por cada ausência, mas não havia palavras suficientes. Então, escolheu o que realmente importava permanecer. Nos dias seguintes, Ricardo começou a mudar. Cancelou compromissos, passou a acordar mais cedo, apenas para ver Lusa sorrir no café da mãe. Ouviu estrias que antes deixava para depois. Descobriu que a presena nu exige riqueza, mas tempo e ateno. E Marta que Jota havia se tornado parte da família, sem pedir nada em troca. Seguiu sendo a voz firme que lembrava Ricardo da promessa feita nunca mais deixar a filha lutar sozinha. Não adianta conquistar o mundo se você perder quem mais ama. O bem mais precioso que podemos oferecer no dinheiro cuidado, estar presente. Crianas, amigos, família, todos precisam sentir que não estou sozinhos. Agora quero saber de Voc. Joto viveu um momento em que percebeu que estar presente vale mais do que qualquer conquista material. Conte nos comentários a sua experiência. Sua história pode inspirar muita gente. E se essa reflexo tocou Voc no esquia, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui sempre teremos estrias emocionantes que fazem a gente pensar sobre o que realmente importa na vida.